SQL Injection é uma das vulnerabilidades mais bem pagas dentro de programas de bug bounty. Isso porque ela representa um risco crítico para as aplicações e ela pode ter impactos diretamente na segurança das empresas. Isso inclui acesso a dados sensíveis, controle do banco de dados, riscos de automações e é muito difícil de detectar também. SQL Injection é uma vulnerabilidade de segurança que acontece quando o atacante interfere em consultas SQL. Isso acontece quando a aplicação aceita consultas SQL sem a devida validação e insere elas diretamente no banco de dados. Com essa falha, o atacante consegue visualizar, modificar ou até mesmo excluir qualquer registro de um banco de dados e, em alguns casos, comprometer completamente o servidor. Nesse vídeo eu vou te ensinar a primeira categoria de SQL Injection, que é a clássica, mas que já faz grande estrago no banco de dados e vai fazer você se interessar pela cibersegurança. O meu nome é Igor e bem-vindo ao Hackstation. Antes de começar, caso você não saiba, o nosso canal agora tem uma comunidade dentro do Discord. Lá você vai poder não só conversar com outras pessoas a respeito de cibersegurança, mas também se divulgar, caso você esteja procurando emprego na área, jogar um pouco de CTF, ficar antenado nas notícias a respeito de cibersegurança e também compartilhar materiais de estudos na área. Se você não conhece, dá uma olhada no link da descrição, tenho certeza que você vai gostar e eu entro lá todo dia para trocar ideia também. Mas enfim, vamos pro vídeo. Bom, se você não conhece a linguagem SQL, eu recomendo fortíssimo que você comece a aprender, porque ela é importantíssima para qualquer área dentro da cibersegurança. E inclusive para poder fazer ataques de SQL Injection. É claro que existem algumas ferramentas que automatizam o processo de SQL Injection, porém se você não souber a linguagem SQL, você vai ficar limitado somente ao uso dessas ferramentas, que em cenários reais elas não costumam funcionar com eficiência e elas são proibidas durante testes e certificações práticas. Mas fica tranquilo, pro vídeo de hoje tudo que você precisa saber é o que eu vou ensinar. Então vem comigo. Isso que você está vendo na tela agora é uma consulta SQL. É através dela que nós acessamos e extraímos informações dentro do banco de dados. Se a gente lê essa consulta em inglês, dá quase pra gente entender o que ela está querendo dizer. Então vamos lá. Selecione. Asterisco. Asterisco nas consultas SQL é para você selecionar todos os registros, todas as informações. Então, selecione todos os registros onde tenha o registro com o usuário Igor e a senha 123456. Então isso daqui é uma consulta para poder fazer login. É uma consulta bem mal feita, mas é uma consulta para fazer login. E é ela que a gente vai explorar no vídeo de hoje. Se ela está selecionando do banco de dados, dentro da tabela usuários, aquele que o login é Igor e a senha 123456, ela provavelmente está buscando o meu login dentro do banco de dados. Basicamente o que você precisa saber é que o que está dentro dessas aspas simples, né, que é uma aspa simples aqui e essa daqui fechando, né, essa daqui está abrindo, essa daqui está fechando, o que está dentro das aspas é o que a gente chama de string, é o nosso texto. Mesma coisa para a senha aqui, ó. Essa aqui é a senha. É isso que vai ser consultado dentro do banco de dados. E o restante é a nossa consulta SQL. Esse AND aqui, ele está dizendo que ele vai buscar o registro onde o usuário for exatamente esse e a senha for exatamente essa. Então, essas duas coisas precisam estar dentro do banco de dados. Precisa ter um usuário com o nome Igor e precisa ter e a senha desse usuário tem que ser 123456. É isso que esse AND aqui faz. Ele garante que vai existir essas duas condições dentro do banco de dados. Vamos imaginar que a gente está numa tela de login, onde isso daqui é o que eu digito. Então, ele pede para eu digitar o meu usuário, eu venho aqui e digito, por exemplo, Hackstation. Então, é aqui que vai o meu usuário. E aqui ele pede para eu digitar minha senha, eu venho digitar a senha aqui. E aqui é o que está interessante. Se aqui é o que eu vou digitar, o que acontece se eu digitar uma aspas aqui? Parece que fica meio estranho, né? Tá vendo que essa parte aqui ficou verde, ficou comentada? Pois é porque isso daqui agora está sendo interpretado como uma string pela consulta SQL. Dentro do SQL, se você quiser comentar uma linha, você coloca hashtag e espaço ou traço, traço e espaço. Ok? Das duas formas dá para você comentar uma linha SQL. Vamos ficar com esse traço, traço. Então, vamos lá. Aqui é o que eu vou digitar dentro do banco de dados. Então, se eu digitar aspas simples, traço, traço, espaço, eu estou comentando o restante dessa linha. A consulta SQL vai ignorar tudo isso daqui para frente e vai tratar somente isso daqui para trás. Então, se eu colocar, por exemplo, aqui, Igor, olha só que legal. Agora, ele vai selecionar tudo do banco de dados dentro da tabela usuários, aonde o nome do usuário for Igor. Ele não vai mais validar a senha, vai validar somente o nome do usuário e vai fazer login só pelo nome de usuário. Isso é um SQL Injection. Dá pra gente ir além, a gente coloca somente aspas e a gente coloca or true e aí sim comenta o restante da linha. O que isso quer dizer? Ele vai selecionar dentro da tabela de usuários, aonde o nome do usuário for vazio ou
verdadeiro. Em uma consulta SQL, esse ou aqui, ou verdadeiro, ele vai tornar o restante da sentença verdadeira. Basicamente, se você não entende muito de SQL, basicamente o que ele vai fazer é trazer todos os registros de usuários do banco de dados. Então vamos explorar isso de forma mais prática. Eu já fiz um vídeo aqui de como você cria um laboratório de vulnerabilidades web para a gente poder explorar. E a gente vai usar ele agora. Vamos subir o laboratório agora. Eu já ensinei a fazer isso naquele vídeo onde eu ensino a instalar o Multilidai. Se você não viu, veja, porque vai ser útil para esse vídeo agora. É um laboratório de vulnerabilidades web prontinho para a gente poder explorar. Então vamos acessar ele aqui. Aqui está ele e a gente vai aqui em OWASP 2017, SQL Injection, e nesse primeiro aqui, Extract Data User Info. Ele vai te pedir um login aqui, só que agora você já sabe, né, por SQL Injection, que esse login aqui no nível de segurança 0, basta você colocar o nome do usuário, que é admin, colocar uma asa simples para fechar e colocar uma sentença verdadeira. No caso, você pode colocar ou true, assim, true, fechar com o restante da linha comentada, e nesse caso aqui específico você tem que colocar mais umas aspas. E pronto, você já vai estar logado como administrador do sistema. E é basicamente isso que a gente vai fazer aqui, só que a gente vai um pouquinho mais além. Vamos lá. Aqui você tecnicamente poderia digitar um usuário e uma senha e ele mostraria os dados desse usuário. Só que como a gente já viu, a gente consegue colocar, fecha a linha, or true, e comenta o restante da linha. Isso já é suficiente para você fazer uma SQL Injection e ele retornar 40 registros de usuário. Ele retornou todos os dados de todos os usuários do banco de dados. Nome, último nome, a senha da pessoa e o Client ID, o Client Secret e por aí vai. Isso aqui já é uma falha enorme de SQL Injection, mas dá pra gente explorar ainda mais. E além somente do login e senha das pessoas, a gente vai descobrir algumas coisas mais. Eu vou abrir aqui um bloquinho de notas pra gente poder escrever mais fácil antes de colocar naquele campo de login e senha. Uma das coisas que é interessante a gente fazer é descobrir quantas colunas existem dentro dessa tabela de usuários, porque aqui a gente está vendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colunas, porém podem ter mais dentro do banco de dados que não estão sendo mostradas. Então, para a gente descobrir, a gente não precisa nem digitar o nome de usuário, a gente pode colocar aspas direto, colocar o true, que é o verdadeiro, e ao invés da gente já comentar a linha, vamos ordenar order by, e aqui a gente vai chutar até descobrir a quantidade de colunas dentro do banco de dados. A gente já viu que tem 7, então vamos ver se tem 8. Aí você vai comentar o restante da linha e dar espaço. Isso daqui é suficiente para você começar a descobrir quantas colunas tem no banco de dados, tem na tabela. Então vamos colocar isso daqui, olhar os detalhes. Ok, ele retornou a mesma coisa, os mesmos 40 registros, e agora a gente vai colocar isso de novo, só que a gente vai aumentar o valor. Vamos botar então 10 para a gente ver. Passou. E aqui você vai aumentar até descobrir. Vamos ver 15. 15 colunas, então. Aqui nós recebemos um erro. O banco de dados ele não conseguiu retornar para a gente os registros ordenados pela coluna 15. Então, muito provavelmente, a coluna 15 ela não existe dentro do banco de dados. Então, provavelmente tem menos de 15 colunas. Num cenário real, você não conseguiria ver o código de erro, igual está mostrando aqui dentro do nosso laboratório. Até porque isso aqui é para ajudar a gente. Mas aqui você consegue ver. Coluna 15 desconhecida. Não tem 15 colunas nessa tabela. Então, tem menos de 15 colunas. Eu coloquei 10, né? Vamos ver 11, então. Acabamos de receber outro erro. Então, tem exatamente 10 colunas nesse banco de dados. Aqui ele retornou, ordenado pela coluna 10. Vamos mudar aqui, então, a narrativa do nosso ataque. Vamos fazer um ataque agora de Union Select. Esse Union Select, basicamente o que você vai precisar saber, ele vai trazer as colunas que a gente especificar. E o que a gente especificar nessas colunas? Você já vai entender. Como a gente sabe que tem 10 colunas, mas a gente não sabe a ordem dessas colunas e nem quais delas estão sendo exibidas, porque a gente só tem 7 colunas que estão sendo mostradas pra gente aqui, porém a gente não sabe nem a ordem delas. A gente vai pedir para ele trazer as 10 em ordem. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Desse jeito, quando você colocar esse comando aqui, ele vai trazer exatamente a ordem e quais colunas estão sendo exibidas. Então, olha só, a gente começa com a 6 a 7, a 1 não está sendo trazida do banco de dados, a 2, a 3, a 4, a 5 também não, e a 8 e a 9 aqui embaixo. Desse jeito, caso a gente queira trazer um registro do banco de dados, a gente vai ter que especificar que esse registro vai vir nessas colunas aqui, exceto a 5 também não vai ser retornada do banco de dados. Então, no lugar de cada número aqui,
eu vou colocar aspas simples. Então, eu vou colocar uma aspa simples, duas aspas simples. No lugar do 2 aqui é a mesma coisa, no lugar do 3 a mesma coisa, sempre duas aspas simples. Então, o que eu colocar no lugar dessas duas aspas aqui vai ser o que vai ser retornado do banco de dados. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, no lugar do 2, que o 2 eu sei que está aparecendo ali, o nome desse banco de dados, qual que é o usuário que está acessando esse banco de dados, e eu quero também saber a versão desse banco de dados. Então, note que aqui na coluna 2, 3 e 4, ele vai me retornar o nome do banco de dados, o nome do usuário e a versão que está rodando esse SGBD. E tá aqui, o nome do banco de dados é Multilidae, o usuário é root, neste endereço de IP, e essa é a versão do banco de dados, que está rodando MariaDB. Uma coisa interessante da gente saber qual que é a versão do banco de dados é porque todo sistema de gerenciamento de banco de dados, ele tem uma tabela por padrão. Na verdade, tem mais de uma, né? Mas uma em específico que chama Information Schema. E esse padrão, ele mais ou menos muda de acordo com o banco de dados. Então, uma coisa para a gente entender aqui é saber qual que é o padrão de dados do Information Schema do MariaDB. Então, a gente vai em Information Schema MariaDB. A gente tem, dentro de Information Schema, a gente tem uma tabela que chama Tables. E essa tabela Tables, ela guarda todas as informações dos outros bancos de dados, como o nome dos bancos de dados, nomes das tabelas que tem dentro dos bancos de dados, e por aí vai. Então, por exemplo, aqui, Table Schema. Esse campo, ela guarda o nome dos outros bancos de dados que estão dentro desse SGBD. Então, é interessante a gente saber o conteúdo dessa coluna aqui. O mesmo vale para Table Name, que guarda o nome das tabelas dentro de todos os bancos de dados. Então, vamos lá. No lugar de Database, eu quero Table Schema, assim. E no lugar de User, eu quero Table Name. Esse version aqui eu não quero, eu vou tirar e colocar as duas aspas no lugar. E aqui no final, antes da linha comentada, eu vou dizer de onde eu quero esses dados. A gente sabe que esses dados estão dentro de Information Schema. Então, eu vou dizer que eu quero essas informações de Information Schema, aqui, ponto, tables, desse jeito. E pronto, vamos copiar essa linha aqui, colocar aqui dentro. E aqui a gente tem uma lista de todos os bancos de dados nesse SGBD e todas as tabelas dentro desses bancos de dados. Então, a gente tem as tabelas que estão dentro de Information Schema. Vamos rodar um pouquinho aqui para baixo. Vamos procurar o banco do Multilidae ou outro banco de dados. Aqui a gente tem outro banco que é Performance Schema, que também é algo padrão. E aqui a gente tem o banco do Multilidae e todas as suas tabelas. No caso, vai ser só isso que tem aqui nesse laboratório mesmo, porém, em uma aplicação real, você teria acesso a todos os bancos de dados rodando dentro daquele SGBD, então você teria acesso a bem mais coisa do que só aqui. Aqui, por curiosidade, a gente pode tentar descobrir o que tem em alguma dessas tabelas aqui. Por exemplo, essa tabela aqui de cartões de crédito. A gente pode tentar descobrir o que tem dentro dessa tabela. Vamos ver, então? A gente já tem, então, o nome do banco de dados e o nome da tabela que a gente quer. Vamos descobrir as colunas dessa tabela. Vamos fazer a mesma coisa, só que eu não quero isso aqui. No lugar de Table Schema, eu vou querer o nome das colunas. Column Name, somente isso. Ok, eu vou querer o nome das colunas de Information Schema. Information Schema, ponto, columns, onde o nome da tabela é igual, aí dentro de aspas aqui, o nome daquela tabela, que é Credit Cards. Isso. E comenta o resto da linha. Vamos copiar isso daqui e colar aqui. E vamos ver. Aqui a gente tem quais as colunas que tem dentro da tabela Credit Cards. Então, a gente tem o ID, o número, o CCV e o código de expiração. Então, vamos extrair todos esses dados daqui mesmo, né? Para a gente extrair esses dados, eu vou copiar isso daqui. Em vez de column name, eu vou querer o número do cartão, CC number, né? Que é o nome da coluna ali. O CCV. E eu vou querer o expiration também. Não precisa disso daqui tudo também. De credit cards. Desse jeito. E pronto, assim a gente vai extrair esses dados aqui. Vamos colocar aqui. E pronto.
agora a gente tem todos os números de cartão, código de 3 dígitos e a data de validade de todos os registros daquela tabela do banco de dados. Normalmente isso daqui já é o suficiente, mas tem mais coisas que dá para explorar desses bancos de dados também. Tem muitas falhas aqui, na verdade. Por exemplo, outra coisa que a gente poderia fazer é não tentar buscar registros do banco de dados, mas sim registros do servidor, por exemplo. Eu vou manter esses registros aqui normais e a única coisa que eu quero aqui é que o SQL carregue um arquivo para mim. Então, load file, e aqui eu vou especificar qual arquivo que eu quero. No caso, a gente pode pegar, sei lá, um arquivo de senhas do servidor. Então, /etc/pswd, desse jeito. Isso aqui é um arquivo de senhas do Linux. Então, a gente pode extrair esse arquivo, só que esse arquivo ele não está dentro de nenhuma tabela, então é só fazer isso daqui. Vamos ver se a gente consegue extrair o arquivo de senhas do servidor através do banco de dados. Esse aqui é o arquivo de senhas do servidor, contendo os usuários, todos que estão dentro desse servidor aqui. Então daqui você já pode extrair bastante informação. E isso daqui foi só um dos arquivos. Você pode explorar mais arquivos aqui dentro. Você pode pegar talvez o arquivo Shadow para poder pegar as senhas dos usuários. E a gente só explorou a ponta do iceberg desse laboratório aqui ainda. Tem muito mais coisa que dá para fazer aqui. Eu só te mostrei como começar. Eu espero que você tenha gostado, aprendido e entendido também por que essa vulnerabilidade é tão bem paga em programas de bug bounty. No mais, se você não entrou na nossa comunidade do Discord ainda, entra lá, vamos trocar uma ideia e eu te vejo na semana que vem com mais algum vídeo sobre hacking ou qualquer coisa relacionada à cibersegurança. Até mais!